Nosso assunto de hoje são números do setor de serviços. E eu vejo aqui números muito positivos e outros muito negativos, e ainda bem que a gente tem a Juliana Rosa, senão a gente ficaria muito confuso. As notícias são boas ou ruins, Ju? Bom dia. Para a economia são ruins, viu, Hum, Megali? Porque você tem uma queda de consumo evidente, né? Bom dia para você, para Carlinho, para Bom Sheila. dia. Bom dia aí para o nosso ouvinte. Serviços com queda de 3,1% em janeiro, depois de ter subido no mês de dezembro. Já se previa uma desaceleração, porque historicamente dezembro é mais forte do que janeiro, quando a gente vai acompanhando os números de serviços. Só que a queda realmente foi muito forte, se previa uma queda em torno de 1,5% e veio agora esse resultado que acaba de ser divulgado pelo IBGE com queda de 3,1%. Esse é um setor que é muito importante da gente acompanhar, porque é o mais importante da economia brasileira, é o que mais pesa no PIB e o que mais gera emprego. Setor de serviços inclui um pouco de tudo, turismo, bares e restaurantes, lavanderias, escolas, salão de beleza, serviços prestados entre empresas de limpeza, de segurança. Então, é um dado realmente que mostra uma queda forte da economia brasileira nesse começo de ano. O IBGE traz dados defasados, a gente já está em abril e os dados são de janeiro, mas o que a gente consegue acompanhar aqui pelos dados é que você tem, evidentemente, aqui uma desaceleração econômica. E a discussão toda do Brasil é essa, né? O que a gente vai ter um crescimento menor esse ano, vai, isso já está colocado. A gente cresceu ano passado em torno de 3% e esse ano as previsões estão abaixo de 1%. E a dúvida é o quanto vai ser abaixo de 1%. E essa é a discussão toda que a gente vem tendo aqui quase que diariamente, se a inflação realmente vai ceder, se o juro não está alto demais, se o Banco Central não está ignorando esse processo de desaceleração da economia de começo de ano, que tem parecido realmente mais forte. E você tem uma discussão enorme aí, porque tem uma divisão, inclusive dentro do próprio Banco Central, se essa crise de crédito que a gente vive hoje no Brasil, se é muito grave, se não é, desde que houve a crise das lojas americanas, os bancos seguraram crédito, não estão emprestando quando emprestam mais caro, a inadimplência e o endividamento está subindo de pessoas e empresas, e você tem uma discussão se de fato esse juro nesse patamar tão alto não está sendo exagerado para poder conter a inflação num cenário onde essa questão do crédito pode piorar mais rapidamente a própria queda da inflação, que a gente vem vendo, né, que a inflação está cedendo e até surpreendeu para baixo, e esses dados de atividade também surpreendendo para pior. Então, o cenário que a gente tem, pegando dados de inflação e esse, é uma perda evidente de fôlego da economia brasileira e é um dado que vai se somar hoje, certamente, às pressões para a queda de juros pelo Banco Central. Ô Ju, ontem não deu tempo de a gente falar com você sobre esse tema. Falamos com outros colunistas, mas a tal da taxação ou fim da isenção sobre aquelas compras, né, pessoa física, da China para o Brasil. Muito rumor saiu por aí, a gente até perguntou, né, para o presidente em exercício sobre essa questão. Aliás, a Ju, desculpa, Cá, claro, foi quem conduziu a entrevista junto com o Eneg ontem com o Galípolo. A gente exibiu um trechinho aqui mais cedo, né? Ju. Boa entrevista, Verdade. inclusive, Ju. Obrigada, viu? Não foi isso que ela falou fora do ar, finalmente brincadeira, Ju. Eu achei bastante esclarecedor, principalmente dois pontos dessa questão das compras em sites, principalmente chineses, né, que é o que está mais popular hoje aqui no Brasil, que o secretário do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, deixou claro o seguinte, que como é que ele vai limitar essa evasão de pagamento de impostos. Ele diz que eles vão aumentar a fiscalização, porque tem empresas que não estão pagando e tem que pagar, e a outra coisa é a preocupação que eu acho que é de todos nós, é como é que você protege o consumidor, porque o consumidor, ele vai fazer a compra, ele não vai escolher se vai sonegar ou não, ele vai escolher o que cabe dentro do bolso, né? Daí ele pode comprar e não receber o produto, ficar preso na alfândega. Qual é a proteção para o consumidor brasileiro? E aí o que o secretário do Ministério da Fazenda disse é que vai ter uma mudança de regra. Então, essa mudança de regra vai
acabar com esse risco de empresas chinesas, no caso, né, que é a maior parte aí, que é a preocupação, se passem por pessoas físicas. Ele vai acabar com a regra de compra entre pessoas físicas. Hoje não paga imposto, até $50. Então agora vai todo mundo pagar. Então mesmo que a empresa coloque que é pessoa física, vai ter que pagar os 60% de impostos. Então ele diz que vai fechar, na verdade, essa torneira pela qual está sendo jorrado aí a sonegação de impostos. Agora, para a gente, o que eu fiquei preocupada ontem também, o quanto que isso pode encarecer preços, né? A gente está falando aí de inflação, e o secretário minimizou, disse que não é a maioria das empresas que não pagam impostos, é a minoria. Porque se for a maioria, essas blusinhas aí baratinhas que a gente encontra na internet, vai aumentar muito de preço, né? E os economistas também não estão sabendo fazer essa conta. Vem cá, vai bater no IPCA isso? Qual é a proporção, né, do aumento de preços que esses produtos baratinhos da China estão chegando aqui no Brasil? E aí os economistas falam, olha, parece que é algo marginal, não é nada, enfim, não vai ter um efeito assim tão grande assim na inflação a ponto de mudar o cenário econômico e tal, mas é um assunto que a gente precisa acompanhar, né? Porque quando eu perguntei para o secretário, é a maioria ou a minoria das empresas chinesas que não estão pagando impostos? E ele falou, é a minoria. Mas a gente tem a impressão, né, não, Megali, Sheila, Carlinhos, que é tudo tão barato que a sensação é que a maioria que não paga imposto. Então, vamos ver na prática como é que vai ficar o preço, porque o preço vai subir, né? Mas se é a minoria, a gente vai ter que aguardar para ver se é realmente a realidade, né? O impacto para quem? Agora, esses 8 bi de arrecadação, de aumento de arrecadação, isso me deixou um pouco assustada, porque é muito dinheiro, não é, Ju? É bastante dinheiro, então a gente imagina que seja a maioria, né? Pois é, exatamente, bem colocado, Carlinhos, que 8 bi não é pouco dinheiro, então não é pouca empresa que está conseguindo sonegar, né? Então, vamos ver, eu acho que vai ficar realmente muito caro. Agora, claro que a gente não está aqui defendendo sonegação, se a empresa tem que pagar, né, obviamente ela tem que cumprir as regras. A dúvida é o bolso do consumidor, né, já que a gente está preocupado aqui com a economia piorando, o mercado de trabalho desacelerando, e aí as coisas precisam ficar mais baratas, né, porque não mais caras. Então, essa é certamente uma discussão que ganha força nesse momento de preocupação econômica. Será que essa previsão tá 8 bi? Porque 8 bi, eu fiz as continhas aqui, dá algo em torno de R$40 de imposto pago por cada brasileiro só nesse setor aí, só nesse recorte bem específico, é muita coisa. Até porque bebê de colo não tá na Shopee. Morador em situação de rua, infelizmente, também não. É muita coisa, R$40 de imposto por cabeça. Mas enfim, essa é a previsão. Aliás, foi o próprio ministro quem usou esse número, né? Entre 7 bilhões e 8 bilhões, disse o próprio Haddad. Fiquei impressionado com a quantidade de produto falsificado que tem ali. Eu nunca tinha entrado. Eu frequento a Amazon, compro livro todos os dias. Né? Aliás, gente, é brincadeira, tá? Não foi ele que falou isso, não. Tem tênis Nike de 25. Livro, né? Eu vi um tênis Dolce & Gabbana, R$80. Então. Peraí. Brusinha, então, uma maravilha. A Glória mandou um correio deselegante assim: se vocês seguissem o conselho do Haddad e comprassem mais livros do que as quinquilharias descartáveis da Shein, a qualidade dos comentários de vocês melhoraria muito. Você vai taxar o nosso comentário aqui também? Vai ter taxação? Cadê a isenção do nosso comentário? Vamos cobrar de você também.